Olá, somos do Projeto Mu, eu sou o Kainan Vieira. E eu sou o Daniel Risnovski. A gente está aqui em Curitiba hoje, estava até conversando com o Daniel o que a gente ia falar hoje, né? Tem várias pautas possíveis aí, crise na civilização, sincronicidades, psicodélicos e vários outros. E a gente chegou num tema que a gente até não tinha falado antes, eu esperaria falar sobre isso, que é, vou dizer assim, a falsa espiritualidade, né? As falsas formas de espiritualidade. Materialismo espiritual é um termo que o Chogyam Trungpa Rinpoche, que foi o mestre tibetano, ele escreveu um livro sobre isso, e isso é algo super comum hoje em dia. Uhum. Isso se traduz até no... eu acho que isso traduz um pouco a forma que a gente consome cultura também, né? Como se... Até essa palavra consome. Consumir cultura, né? Uhum. A yoga, a meditação que a gente já falou também, assim, de pessoas... fetiches? Isso. Uhum. Das pessoas mostrarem que meditam, mostrarem que fazem yoga, mostrarem que vão para um retiro, mas só esse ato de se mostrar fazendo isso já é um pouco contraditório, assim, né? No sentido de, não estou fazendo isso porque eu quero motivar outras pessoas a fazer, eu quero mostrar que eu sou zen, que eu passo essa imagem, assim, né? Claro. E isso vai de encontro à verdadeira essência disso tudo, né? Contradiz, com certeza. E por que você acha que isso está se aflorando mais, assim? Porque isso é mais presente na nossa cultura? Olha, eu acho que porque o espírito geral da nossa cultura é de aparência constante. Uhum. É de não reconhecer em nenhum momento, né, a substância das coisas, e se tem até um grande medo de olhar para si mesmo, de olhar para dentro, de pensar e de refletir sobre as questões importantes da vida, porque isso gera desconforto, né? Uhum. Se você começar a pensar que você é mortal e que as coisas que você está criando nesse mundo vão durar pouco tempo e que tudo que você olha é transitório e que nós temos muito menos controle sobre as coisas do que nós gostaríamos de ter. Inicialmente isso não traz uma experiência de bem-estar, que é, digamos, o bem-estar ou a felicidade contínua como um ideal meio torto, é o espírito da época, né? Então todas as outras práticas, ou as filosofias, os sistemas de pensamento que vinham de um lugar bem diferente, são meio que cooptados por isso. E aí terminam respondendo a essa necessidade, né? Então por isso que tudo fica meio falso e se torna artificial, né? Uhum. Mesmo essas práticas ou essas ideologias ou filosofias que visaram sempre uma transformação profunda da consciência, da experiência humana, né? Uhum. E até a gente estava falando sobre essa necessidade de estar sempre feliz, né? Se a pessoa não está feliz, não fica assim, não tem o direito de ficar triste, né? Claro, ninguém quer ficar triste o tempo inteiro, mas tem uma importância, né? Uma felicidade contínua é até estranho para o ser humano, né? E a sociedade te coloca nos comerciais, né? Comercial de refrigerante, de margarina, são aqueles exemplos clichês, assim, mas é um pouco... As redes sociais, é um pouco... Tá todo mundo sempre bem, feliz, fazendo coisas prazerosas, e se fala pouco das dificuldades que as pessoas têm, né? E essa necessidade de estar feliz, acho que também é um dos motivos desse materialismo espiritual se aflorar mais, assim, né? Eu tenho que mostrar que eu estou feliz, eu tenho que mostrar que eu estou bem, eu medito, eu faço várias atividades, assim, acho que isso se torna muito superficial mesmo, né? É o novo sinal de status. Então você sorrindo no Instagram, meditando, por exemplo, assim, isso dá status em algum nível. E você pregar constantemente essas coisas, isso falseia completamente o espírito dos ensinamentos, do que já foi concebido, né? Até essa obsessão por felicidade, por exemplo, e colocar, né, o sofrimento das pessoas, que em todas as épocas era parte essencial da condição humana. Aí hoje, por exemplo, isso aparece como uma doença. Digamos, a pessoa está deprimida, isso é visto como uma doença. Talvez em outra época ela estaria num momento dramático de exame de consciência em relação à vida dela. Ela teria que repensar tudo. Talvez ela chegou num ponto onde ela percebeu que ela está na trajetória errada, por exemplo. E ela iria se confessar, ou ela iria escrever sobre isso, ela iria estar numa noite escura da alma, por exemplo. Isso teria um significado, né? É como Viktor Frankl, que foi um famoso psiquiatra que escreveu um livro Em Busca de Sentido,
depois de ter tido uma experiência no campo de concentração, que ele dizia que o problema não é o sofrimento, né, das pessoas, o problema é a experiência do sofrimento quando ela é vista sem nenhum tipo de sentido. Eu digo o sofrimento de modo geral da experiência de existir, bem no espírito do Buda. Né? A vida é sofrimento não no sentido de que o tempo todo a gente está sentindo mal, ainda que algumas pessoas se sintam mal com uma quantidade de tempo muito significativa, mas mais de que tudo que você está vendo está desaparecendo, assim, né? E tudo muda muito rápido, até mais do que a nossa percepção é capaz de captar, né? Então, uma vida que é fundamentada numa busca de prazer, e a gente fala de felicidade, mas na verdade a gente está falando de prazer, assim, porque a felicidade sempre foi algo muito substancial. Se você está genuinamente feliz, você provavelmente tocou ou está tocando em algo muito significativo da natureza da vida. Se você conseguiu entrar numa harmonia peculiar, como os taoístas propunham, ou se você, né, talvez não segue nenhum caminho, você simplesmente conseguiu entender talvez fatos importantes sobre a vida e você conseguiu estar em congruência com isso. Mas o que a gente defende como a felicidade, todo mundo sorrindo o tempo todo, é um prazer estúpido. É simplesmente um estado imbecilizante até. São palavras duras, mas eu acho que é isso que adoece as pessoas, né? E essa era a crítica, por exemplo, né, dos grandes escritores como Huxley, a gente falou dele no outro programa, no Admirável Mundo Novo, quando existia uma sociedade que fazia idolatria de um estado de bem-estar completamente corrompido através do uso de soma, por exemplo, né? Então, isso que se vê nas redes e que a cultura cultua, e aí depois a gente vê as grandes figuras cometendo suicídio, por exemplo, né, grandes artistas contemporâneos, né, Robin Williams, depois recentemente Anthony Bourdain, aí a cultura, os jornais, a mídia de modo geral olham para isso e falam, não, essas pessoas estão doentes. Talvez não. Talvez elas tocaram em uma lucidez muito profunda que num determinado momento desconstruiu tudo aquilo que elas viveram, ou talvez elas tocaram em algo que era a dor fundamental delas e que elas compartilham com toda a espécie humana, porque a gente, digamos, existe num estado intermediário, né? Mas isso nunca pode entrar, e isso talvez deve, na minha visão, a cultura está espiritualmente extremamente frágil. É simplesmente, ela não consegue lidar com isso. Por isso que as pessoas conversam menos com umas às outras significativamente, falando das suas experiências de vida. Então é mais difícil você falar do que é importante para você, até das suas dificuldades com o outro. Isso te distancia do outro, isso força uma relação falsa com o outro, e aí gradualmente os elos sociais vão ficando mais tênues, é mais difícil se relacionar de maneira verdadeira, ou seja, mais difícil se relacionar, ponto. E aí a coesão social vai se desfazendo. E aí você tem ilhas muito bem definidas de pessoas vivendo vidas muito independentes, mas completamente desagregadas. Assim, isoladas. E aí não existem vínculos dentro do real. Existe só dentro de uma virtualidade absurda, né? A sociedade não te permite ou não te prepara para esse tipo de sofrimento, né? Como a gente vê pesquisas, nunca teve tantas pessoas com depressão, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente nunca viu tanta gente feliz nas redes sociais, assim. E uma coisa tá muito ligada à outra, assim. Totalmente, mas é que é um jogo extremamente perverso que a cultura joga consigo mesma. Né? Porque nós somos os membros da cultura, né? A gente fala cultura, mas a gente está inserido nisso e a gente tem um papel nisso. Exatamente, assim. Nós somos a civilização, a cultura, nós somos as pessoas, né? E aí o que termina acontecendo? Então se gera um ambiente de vaidade contínua, de busca de se relacionar só em termos de influência, que é o espírito, né? Você quer influenciar os outros, você quer manipular a tua imagem para causar um certo impacto, e aí o que realmente a verdade, a substância, o que as coisas são, isso é completamente esquecido. Então o que importa realmente é o que é construído ali. Então se isso se torna o estándar a partir do qual todo mundo mede o que a sua vida é óbvio que isso vai causar mal-estar coletivo para todo mundo. Você está se medindo a partir do ideal mais pervertido possível, pervertido no sentido de perder, distorcer o espírito das coisas mesmo. Então isso gera
mal-estar significativo, e eu identificaria isso assim como um dos fatores contemporâneos extremamente relevantes para entender, né, o mal-estar distribuído na cultura. Até porque isso é muito pouco falado, né, dessa maneira, assim. É muito... Tem pessoas que podem sentir isso também, mas como estão nessas ilhas, né, é difícil você chegar em alguém e falar sobre isso. É porque está todo mundo simulando. Os intelectuais públicos não ocupam o papel que eles deveriam, não desempenham o papel que eles deveriam desempenhar, de realmente elucidar a cultura e servirem de críticos, né, ao que acontece. O que acontece na mídia ampla é completamente irrelevante para a maior parte das nossas vidas, ou seja, te desempodera porque você não tem, isso não afeta as tuas decisões, por exemplo. E o que termina acontecendo nas redes sociais, que poderiam ser instrumento de libertação das pessoas entrarem em comunhão, como talvez era no começo da internet, termina sendo uma espécie de um cabresto ontológico. Então as pessoas, dentro dos espaços bem definidos como o Facebook, o Instagram, até mesmo o YouTube, o discurso ele se homogeneiza e existem administrações ideológicas que determinam o que você pode criticar, do que você pode falar, do que você pode... Ninguém pode apontar e dizer, o Rei Tanu falou, galera, por que a gente está se relacionando desse jeito e por que a gente está competindo incessantemente, falsamente por atenção e não buscando meios para se integrar e fazer coisas diferentes, né? Sim. E ao invés disso, quando há divergências de opiniões, se gera conflitos extremamente burros, né, superficiais, principalmente política, né? Hoje há uma divisão muito clara entre direita e esquerda, mas que não se gera um debate que enriquece algo, que mova a sociedade. É só uma agressão gratuita um ao outro e não movimenta nada, assim. E isso também em outros campos, não só na política, né? Porque digamos, a política contemporânea, ela de alguma maneira, ela é completamente irrelevante para as nossas vidas, porque nós somos alheios a ela, né?